atrás. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. Eu vou ser bem breve na homilia, porque tem esse barulho aí na praça, né? Eu já fico meio desconcentrado assim. Mas eu vou tentar explicar direitinho a leitura de hoje. O evangelho de hoje de forma especial. Porque ele é um evangelho muito especial. É a primeira parábola que Jesus contou. É chamada a parábola principal do reino. E o evangelho hoje começa exatamente assim, dizendo assim: naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Aí depois ele começa a parábola dizendo: o semeador saiu a semear. Jesus é o semeador. Ele saiu da casa dele, da casa do Pai, e veio até o campo. O campo é o mundo, o campo é onde nós vivemos. Nós somos o campo aqui, nossa terra é o campo. A semente que Jesus veio falar, é claro que é a palavra, ele mesmo explica isso, como São João começa dizendo assim: no princípio era a palavra e a palavra era Deus. Então a palavra é o próprio Deus que é dado a nós. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele é generoso e Ele mesmo se dá a nós. Ele vem morar dentro de nós. Nós somos peças especiais para a construção do reino de Deus. Então, Deus veio se dar a nós, Ele se deu. Ele é a semente, Ele se joga no meio de nós. E tem alguns detalhes bastante importantes e curiosos da parábola. Primeira coisa, né? Essa historinha ela é meio maluca, né? Por quê? Quando nós vamos fazer uma plantação, não sei se vocês já fizeram, né? Eu já vi fazer pelo menos, né? Quando você vai fazer uma plantação, primeiro você seleciona as sementes, você pega as melhores sementes, prepara a terra, faz as covinhas para plantar as sementes, e você coloca ali em cada cova 3, 4 sementes no máximo. Aí depois, quando nascem muitos tipos de plantação, você tem que ralear, tem que tirar algumas e deixar só as melhores. Então você faz essa seleção assim de forma bem contida. Este semeador não, ele é exagerado. Ele sai jogando semente para tudo que é canto. Na beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos. Ele joga semente, ele joga semente. Isso daqui é Jesus dizendo: o coração do Pai é exagerado. Deus não tem limites. Ele vai jogando a sua bondade, a sua graça, o seu ser em todos os cantos. Porque o desejo de Deus é que nasça o máximo possível de sementes. Na verdade, Ele gostaria que no coração de todos os homens nascesse o reino de Deus. Esse é o desejo de Deus. Um Deus que não tem limites, um Deus exagerado. Ele vai jogando para tudo que é canto. E essa semente, ela vai encontrar 3 obstáculos. Jesus explicou aqui, né, quando chegou em casa, aqui no Evangelho de São Mateus não coloca, mas nos outros diz assim: quando eles chegaram em casa, os apóstolos perguntaram: Senhor, explica para nós a parábola, né? Aí Jesus explicou dizendo o que era cada fase, né? Mas a gente também pode explicar assim: cada um de nós que recebemos Deus, que é a semente do céu, temos 3 inimigos que vamos ter que lutar a vida inteira. Desde o momento em que somos batizados e que somos feitos filhos de Deus, até o momento em que formos sepultados. Nós vamos ter que lutar contra esses 3 inimigos. O primeiro inimigo que a gente precisa enfrentar é o diabo. O diabo sabe que nós somos preciosos, somos valorosos. Ele sabe quanto custa a nossa alma. Nossa alma custou o sangue de Cristo. Ele sabe disso. A gente é que às vezes se esquece disso ou nem sabe o quanto nós somos preciosos, valorosos. Uma pessoa, por exemplo, que tira a própria vida é um absurdo que não tem fim.
Porque você não faz ideia o quanto você vale, o quanto você é precioso. E o diabo sabe disso. Porque o diabo sabe o quanto você custa, o quanto você vale, ele vai fazer de tudo para não deixar você se aproximar de Deus. Então ele vai estar o tempo inteiro te inspirando coisas ruins, atentando o seu coração, fazendo você se afastar dele. O tempo inteiro ele vai estar provocando, dizendo assim: olha, Deus não existe, Deus não é amor coisa nenhuma. Se Deus te amasse, Deus não te deixava sofrer. Deus deixa você passar por esse sofrimento porque Deus é mau. Não, larga isso. Para com esse negócio de ficar servindo a Deus. Deus, ele se acha. Por que você tem que ser escravo de Deus? Por que você tem que ser servo de Deus? Para que você vai ficar fazendo isso? A Bíblia não é bem verdadeira, não. Isso é mentira, né? Algumas pessoas se sentem tentadas, como por exemplo a Xuxa, que nós vimos esses dias, de reescrever a Bíblia, porque tem muitas passagens que não podem ser faladas, porque são passagens machistas, homofóbicas, passagens violentas. Tem que reescrever as escrituras. Vamos reescrever, porque essa palavra que Deus deu é uma palavra que não presta, não. A gente tem que refazer, nós temos esse poder. Então o diabo está o tempo inteiro lutando para que você não escute Deus. Faz de tudo para que você esteja longe de Deus. Tanto que a igreja, por exemplo, ela fez, quando a gente vai escutar o Evangelho, a gente faz um pequeno exorcismo sobre a gente. Não sei se vocês já perceberam. A gente faz, o Padre diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, e todo mundo faz: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ou seja, para que a cruz de Cristo proteja a minha mente, que vai ouvir a palavra dEle, proteja a minha boca, para que eu fale aquilo que Ele falou, e proteja o meu coração, para que essa mente não seja arrancada de dentro de mim. Então, o primeiro inimigo que você tem que enfrentar é o diabo. O diabo que quer te arrancar das mãos de Deus. Esse é o primeiro inimigo. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, o seu ministério, a primeira coisa que aconteceu com Jesus foi: ele foi levado para o deserto, e no deserto, depois de 40 dias de jejum e oração, ele foi tentado pelo diabo. Então, não ache que o diabo esqueceu de você. E ele não sabe quem é você. E ele não sabe onde você está. Não fique achando que você está livre, não. Ele está a cada minuto tentando te arrancar das mãos de Deus. Ele não aceita o fato de que um dia você foi batizado. Sabe o que é o batismo? É quando a criança é arrancada das mãos do diabo e entregue nas mãos valorosas de Deus. Ele não aceitou isso, e por isso ele está querendo você de volta o tempo inteiro. Portanto, cuidado. Primeiro inimigo, o diabo. O segundo inimigo que nós temos, ele é muito próximo de nós. Somos nós mesmos. Eu sou inimigo da vida de Deus. Então, é a semente que cai ali no terreno pedregoso, no meio das pedras. O sol quente queima. Que sol é esse? É o sol das paixões, o sol das misérias que nós trazemos em nossos corações, o sol da preguiça, o sol de ficar protelando sempre as coisas para depois. Não vou fazer isso daqui não, depois eu faço. Não vou rezar agora não, depois eu rezo. Não vou fazer isso não, eu mereço. Não, gente, não sei o quê. O tempo inteiro você está querendo se salvar. O sol das suas paixões mata a palavra de dentro do seu coração. E na verdade você tem que ser responsável diante de Deus, né? Por exemplo, um pai que muitas vezes gostaria de dormir até mais tarde, mas ele não pode dormir até mais tarde porque ele tem que trabalhar. Então, segunda-feira, 5 horas da manhã, ele tem que levantar e tem que ir. Ele queria ir, não, mas ele tem que ir porque é obrigação dele, ele tem que trabalhar, tem que resolver as coisas. A gente precisa olhar para a gente assim também. Eu não quero rezar, mas eu vou rezar.
Não estou com vontade de ir à missa hoje é domingo, podia fazer um churrasco aqui na beira da minha piscina, chamar meus amigos e ficar tranquilão da vida. Não, mas eu vou à igreja porque eu tenho que celebrar o sacrifício eucarístico de Jesus. É o maior sacrifício que Deus faz por mim. Então você tem que lutar com você a vida inteira. Contra as suas vontades. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Quem é que só faz aquilo que quer? São as crianças que são ainda imaturas. As crianças não querem comer salada, não querem comer verdura, só quer comer coisas fritas, só quer doce, só quer bala, não quer comer na hora certa. Eles são imaturos ainda, são movidos pelo prazer. Então, uma pessoa que é imatura na fé mata a palavra de Deus dentro do seu coração, porque ela ainda não é adulta na fé. Ela é movida pelas suas paixões. Então, este é o segundo inimigo, é você mesmo. Você é o segundo inimigo. E, por fim, o terceiro inimigo é o mundo. O mundo que tem tudo para lhe oferecer. O mundo que vai dizer na sua cabeça o tempo inteiro: olha, você tem que se dar bem na vida, viu? Você tem que arrumar o emprego, não é um empreguinho, é o emprego. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser bonito, você tem que ser jovem, você tem que fazer plástica mesmo, corta uns pedaços e joga fora, aplica outras coisas, você tem que estar sempre malhado, bonito. Por isso que as academias estão cheias, né? Porque todo mundo quer ser bonito, quer ser jovem, a gente pinta o cabelo, faz maquiagem, faz não sei o quê, alisa o cabelo, põe um negocinho aqui e outro ali, porque o mundo diz isso para você, você tem que ser bonito, até porque o mundo vai descartando as coisas que são feinhas, né? Você vai no supermercado e lá você vai na banca de tomate, por exemplo, você não pega qualquer tomate. Você escolhe os melhores tomates, os mais bonitos, o que você acha. O resto que sobrou, joga fora. E o mundo é assim também. E o mundo vai dizendo para você: não, você tem que aproveitar a sua vida. Você tem que ser especial. Você tem que se destacar. As pessoas têm que saber quem é você. Você tem que ter 120 mil de seguidores no Instagram. Você tem que ser o sucesso. Você tem que ser assim. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor funcionário. Você tem que bater as metas. Você tem que ganhar dinheiro, você tem o mundo o tempo inteiro. Você tem que comprar o carro importado, você tem que ter casa com piscina, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, e o tempo inteiro a pessoa vai sendo oprimida pelo mundo, e este inimigo a gente precisa lutar com ele todos os dias. Então, a semente que é Deus, que é jogada dentro do nosso coração, plantada dentro do nosso coração, ela vai ter que enfrentar o diabo, nós mesmos e o mundo. São os três inimigos. E o que acontece quando a semente cai numa terra boa? Jesus disse aqui: a semente dá 100, 60 e 30 por uma. Cada semente produz tudo isso. E os corações generosos, os corações férteis, são poucos. São poucos porque eles vão ter que se esquecer deles mesmos. Aquilo que Jesus disse no Evangelho: quem quiser ganhar a vida, quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. E Jesus encontrou muitos corações generosos e corações férteis, e tomara que Ele encontre aqui no nosso meio esses corações também, como o coração de Santa Teresinha, de São Francisco, de Santo Antônio, que foram sementes maravilhosas de Deus. E não só produziram 100 por um, produziram muito mais, e até hoje, mais de 800 mil anos deles, nós estamos distante deles, até hoje eles ainda produzem frutos, ainda produzem vida, ainda estão produzindo. O que Deus precisa é encontrar em nós um coração generoso, um coração fértil. Por que Deus precisa fazer isso em nós? Justamente porque nós somos peças fundamentais no reino dele. No reino de Deus nós somos preciosos e valemos tanto que o próprio Deus deu a vida por nós morrendo na cruz. É importante a gente refletir sobre isso e lutar por Deus, fazer Deus habitar dentro de nós, lutar com todas as nossas forças, porque
Às vezes nós não sabemos o valor que temos, mas o diabo sabe. E ele vai fazer de tudo para que a semente não germine dentro do seu coração. O Deus que nos fez sem nós, não nos salvará sem nós, diz Santo Agostinho. Portanto, se você quiser ser salvo e quiser que a semente de Deus germine dentro do seu coração, regaça as mangas, pega a sua enxadinha e trabalha. Sentadinho na frente da televisão, comendo pipoca e vendo celular, você vai parar no inferno. Cuidado.